Olá! Estamos aqui, domingueira, pleno domingão de Fala Rainha. Você pensou que você ia assistir Silvio Santos, né? Não, fica aqui com a gente, gente. Porque a mulherada tá invadindo geral. Aqui normalmente os podcasts, a maioria aqui é uma arada que tá aqui dominando a sala, mas a gente tá aqui para fazer valer a nossa força. E se você for contar aí pelas expositoras da FENS, os expositores no geral, a gente vai perceber que realmente é uma representação muito fiel da estatística empreendedora, né, do Brasil, que é de 51% de mulheres empreendedoras. Somos em maior número. E se a gente for contar aqui, é uma super amostragem, porque realmente você pode perceber que tem mais estandes com mulheres do que estandes onde os homens estão expondo. Então a gente está dominando aí o mercado e nada mais legítimo do que a gente então dominar aqui também o estúdio da TVs, que acolhe a gente aí durante o ano inteiro, em que a gente tem feito aí vários podcasts, e a gente está aqui então também dominando a área para falar de empreendedorismo feminino, que a mulherada tá mandando muito bem. Olha só, e a gente tá aqui com duas rainhas muito especiais, que são a Rose Cruz. Oiê, Rose Cruz, tudo bem? E aí, Rose, fala pra gente, se apresenta um pouquinho, quem que é a Rose? Sou a Rose Cruz, eu sou empreendedora, né, empresária de Campo Limpo Paulista. Eu tô no Network Queen há aproximadamente aí 3 anos. E fundadora, né? Tô super feliz aí com o crescimento do Network e por consequência o meu também, né? Então eu tô aqui hoje, a gente deixou tudo que tinha para fazer para representar mesmo, né, Ali? Representar aí a força feminina nesse domingão. E o que você faz, Rose? Qual que é o teu trabalho? Eu tenho um espaço de estética em Campo Limpo, meu carro-chefe é a micropigmentação, despigmentação. E agora aí vou lançar aí nos próximos 15 dias tratamentos de sobrancelhas e de lábios. Excelente. Aliás, o trabalho dela é incrível, gente. É uma excelente, maravilhosa profissional. E ela tem tanto assim... A agenda dela é lotada. É muito sucesso. E é tudo reflexo desse excelente trabalho que ela faz. Então, se você quiser um horário, minha filha, para dezembro, mas marca agora, porque a agenda é concorrida. Não é isso? Que bom, fico feliz, né? Tem muitos tropeços aí, mas a gente se organiza, né, Ale? A gente se organiza para atender, mas sim, tem que ser com uma antecedência. Eu sei. Eu sei que eu quero hora lá, é tão difícil. E a gente tá aqui também com a Liege. Conta aí um pouquinho quem é a Liege para nós, Li. Ai, Ale, gratidão, boa tarde a todos. É uma honra pra mim estar aqui. A Rose tá há 3 anos, eu tô há 3 meses, né? Acho que nem isso. Então sou bebezona lá no grupo e tô muito feliz também porque o resultado tem sido incrível, né? Eu brinco sempre lá que antes, né, do Network Queen e depois do Network Queen, que a agenda tá lotada. Também. Né? Então eu tenho hoje 2 negócios, né? Eu tenho meu negócio principal, que eu já atuo há muitos anos no mercado, com 8 anos de atendimento. Sou coach, terapeuta, sou taróloga, então trabalho com desenvolvimento humano. E eu tinha um sonho grande que é ser sommelier, né? Sempre gostei muito de tomar vinho por prazer, por hobby. Ai, e boba. aquela coisa do... Você gosta de tomar vinho? Ai, que boba ela! Aquela coisa do querer entender um pouquinho mais, né? Chegar no restaurante e saber escolher, né? Na hora de fazer um jantar para os amigos, fazer com propriedade e saber o que tá bebendo. Então eu comecei a estudar, mas de uma forma assim, totalmente por hobby mesmo, por interesse, sem nenhuma pretensão, e se tornou um negócio, né? E hoje eu tenho a Próximo Vino, que é uma empresa que eu fundei aqui em Jundiaí, e que ela vem trazer essa coisa do vinho como é uma forma de celebrar bons momentos, né? De celebrar a vida, as nossas conquistas como empreendedoras. E é isso, né? Eu acho que o vinho traz essa coisa da união, né? Do compartilhar, do ser grato o tempo todo, né? Da gente se divertir ao longo da jornada. Celebrar a mesa, né? Celebrar a mesa e celebrar a vida, exatamente. E muito já nessa minha energia, né? Que me move no outro negócio também. As coisas estão totalmente assim, interligadas. Foi uma forma que eu acho que minha espiritualidade também encontrou de transbordar isso tudo pro mundo de uma forma mais ampla. É isso. Que delícia!
Bom, o que a gente vai falar aqui hoje? Durante toda a semana a gente trouxe os nossos pilares que a gente usa nas nossas reuniões, nos nossos encontros de networking. Lembrando que networking é relacionamento, é como eu me relaciono com a outra pessoa. Não é simplesmente um grupo de venda, não é chegar lá e querer que o outro entenda e compre o meu produto no primeiro dia. Às vezes eu preciso de mais tempo para que aquela pessoa se conecte efetivamente comigo e realmente traga aí um resultado para o meu negócio, né? Então a gente lá cultiva relacionamentos. E aí para isso a gente tem alguns pilares. Um deles é faça para ganhar dinheiro o que faria de graça, que até a Liege acabou de falar um pouco disso, né? E aí no primeiro dia a gente falou muito sobre isso, sobre fazer com o coração, fazer, né, da vontade do que eu gosto mais, onde eu tenho meu flow maior, de eu poder ganhar dinheiro com isso. No segundo dia a gente trouxe aqui a questão do seja grata todo o tempo. Então, como ser grata, né? Qual a questão da gratidão? Como que eu vou trazer isso para minha vida? Sempre ir transbordar isso também nos meus negócios, porque isso também faz parte do quanto eu vou trazer de movimento para o meu negócio. Parece uma coisa meio namastê e tal, só que não é. É você ter esse entendimento do quanto você ser grata por esse processo é o que vai te manter na energia de continuar trabalhando com foco para obter resultado, né? E hoje a gente vai falar então do nosso último pilar, mas não menos importante, muito pelo contrário, que é o honre a sua história. E aí, lindamente, a Rose já trouxe a história um pouquinho de dizer assim, eu tô há 3 anos aqui e tal, sócia fundadora. E a Liege um pouco também dessa história de eu estou há pouco tempo, mas eu tenho uma história ali que eu tô misturando, mesclando uma coisa que eu já fazia com um negócio novo. Então a gente vai falar um pouquinho sobre como honrar a história e o quanto é importante eu honrar essa minha história dentro dos meus negócios. Fala um pouquinho de como foi, como que a Rose chegou lá no primeiro dia do networking e o que aconteceu um pouquinho dentro desses 3 anos, porque teve um processinho, um afastamentozinho durante um tempo e um retorno. Conta aí. Então vamos lá, gente. Foi bem na pandemia, né? Então eu tenho uma irmã que ela tá sempre parceirona minha, né? Eu tô sempre lá, tira dúvidas. E aí eu tava meio perdida nos meus negócios e tal, ela falou, você precisa conhecer a Alessandra Ocador, porque ela tem um projeto que você precisa desse projeto. Falei, ok, como, né, sempre ouço, fui lá, chamei a Alessandra e já chamei outras parceiras de Campo Limpo, a Andréia do Conexão Work, maravilhosa. E aí a gente começou isso tudo online na época, porque a gente não podia, né, nos abraçar ainda. Verdade. E foi um tempo difícil, então esse apoio do network nesse momento, acho que foi primordial, assim, para quem estava naquele grupo, que foi durante o Covid, né, da pandemia. E depois eu estava super animada e tal, com uma sala bacana, engravidei do João Pedro, JP. Que tava aqui fora, que tava dando aqui, dando tchau graça. pra mim. Boa sorte, mamãe. Que fofo. E aí eu acabei me perdendo de novo, aí dei uma pausa. Aí quando cheguei num momento assim de tipo, o que eu faço agora de novo? Volta pro networking correndo. Que foi no início desse ano, gente, assim, e é de verdade, tá? Eu tava a ponto de voltar pro financeiro, que é uma parte que eu amo, né? Que eu fui CLT, até a minha ex-gerente falou, manda currículo, quer mesmo voltar? Eu falei, 1, 2, 3, vou pro network e tal, e me reencontrei. E a partir de janeiro pra cá foi só sucesso, eu tô começando agora a graduação de estética, né? Já comecei, na verdade, né? E fiz especializações, a minha agenda realmente está bacana, estou reinaugurando a minha sala, então é sucesso, né? O networking é sucesso, é relacionamento, é parceria e é, acima de tudo, gratidão, né? Não a Alessandra, claro, porque ela é a idealizadora, mas a gente se vê através dela, né? Então é uma gratidão a todas, inclusive a Liege, que eu acabei de conhecer. Maravilhosa, ai meu Deus. Ainda bem que isso vai ficar gravado, amém! Que bom! Graças a Deus eu precisava dessas imagens. Vai lá, Liege, e você? Então, né, eu cheguei, tem o quê? Nem 3 meses, eu acho que eu fechei, né? E aí já lá inventei de ser roxa, falei, gente, por que eu invento essas coisas pra mim? Mas eu adoro esse movimento. E foi justamente a palavra, a gente exercitou semana passada no grupo, né? O que é o networking
para cada uma, né? Se puder resumir numa palavra, para mim foi isso, esse movimento. Por isso que eu brinco que é a agenda antes e a agenda depois. É muito essa questão de, né, do joga para o universo. E aí cada um, né, dentro da sua forma de olhar para isso, é realmente a gente dar o passo e as sincronicidades da vida e as pessoas e os contatos e as conexões, e a coisa vai acontecendo e não para mais, né? Então para mim tem muito a ver. Eu sou muito movimento, e ali veio me colocar ainda mais nessa coisa de, ó, não esquece que tem que acordar todo dia com faca no dente, vamos lá, onde é que tu quer chegar? E isso tem me motivado muito sempre, né? Então, assim, aquelas vezes que a gente tá, assim, um pouco mais... Não tá tão fortalecida, acorda com problema, porque a vida acontece e a vida é isso. São ciclos, são altos e baixos. E a gente acorda, às vezes, não tão bacana naquele dia. E aí a gente, né, olha pra do lado e uma não, vamos lá, puxa a outra. Isso é, assim, fundamental pra gente não sair, não parar com essa roda da vida nunca, né? Então, pra mim tem sido extremamente sozinha, né? impulsionada. Exatamente. É uma impulsão. Conta um pouquinho da sua história, Liege, assim, de quem que é a Liege honrando a sua história. Por que essa história de terapeuta, dentro de honrar essa sua história? Por que essa história do próximo vinho? Você falou um pouquinho, né, do quanto você gostava de celebrar a mesa, de celebrar a vida. Então acho que deve vir muito desse lugar, mas conta um pouquinho. Família gaúcha, né? Aquela coisa tudo em Imagina, volta da né? mesa. A gente nem percebeu, imagina. Tudo é comendo, tudo é no churrasco, tudo é no macarrão, tudo é aquela coisa mesmo, todo mundo falando alto, um querendo falar mais alto que o outro. Então tem já essa energia, né? Mas assim, eu sou engenheira química de formação, então trabalhei 20 anos na indústria até ter aquele surto, até aquele grande vazio existencial, ou a crise dos 40, chama, né, como quiser. E é onde eu comecei a me questionar várias coisas, eu não via mais sentido, né? Acho que como a Rose também, né, falou que teve no mundo CLT por muitos anos. E aí tem um momento que a gente fala assim, para esse trem, porque isso não atende mais os meus propósitos, meu anseio, a minha questão espiritual, e eu precisava me encontrar, né? E foi um momento bastante disruptivo para mim. Eu me separei, eu peguei meus filhos, eu fui pra capital, fui pra São Paulo, recomecei do zero, enfim. Então foi todo um processo, né? Vocês sabem que eu tenho essa coisa da alma cigana, então mudei muito, trabalhei em muitos lugares como engenheira. Mas isso estava ali de alguma forma latente, né? E acho até por conta da minha criação católica, a cultura e tudo mais, eu acabei deixando isso meio represado durante muito tempo. Até que o vazio fez eu questionar e me encontrar com essa essência, né? E honrar a história é isso, é falar todas essas Lieges fazem parte de mim, né? Todos esses aspectos. A engenheira que um dia cansou do mundo corporativo e surtou e falou não é mais pra mim. Enfim, aquela que começou como coach, né, no desenvolvimento humano, porque ainda não tinha aquela coragem de bater no peito e assumir eu trabalho com espiritualidade, porque eu achei que eu ia ser muito julgada e fui, né? Porque o outro é um espelho, né, da gente, a gente cria a nossa realidade o tempo todo, então em algum nível eu me julgava sobre aquilo e aí eu fui atraindo pessoas que me julgaram, mas elas me fortaleceram ao longo do caminho, né? Elas me fizeram ser a Liege que tá aqui agora, que fala com propriedade, com orgulho e que fala assim, tá tudo bem se A, B ou C não se conectar com a minha energia, né? Essa pessoa não vai... Ela vai ser contribuição da forma dela no meu processo. Exatamente. Né? Mas talvez ela não seja meu cliente, ok, né? E tá tudo bem. E esse entendimento, essa maturação, assim, do meu negócio e como a Rose bem falou, desenvolvimento como pessoa, né? Que a gente vai ganhando ao longo do caminho. Então, acho que tudo contribuiu, tudo fez parte. Teve um momento desse processo que, óbvio, né? Eu tinha ódio daquela Liege engenheira, né? Que não tinha tempo para espiritualidade, para os filhos, para a vida pessoal, só pensava em trabalho, em dinheiro, né? E, de repente, dá aquele chacoalhão, né? E a gente fala, opa... talvez aqui eu não estou encontrando mais as respostas, mas fazer as pazes com ela e falar naquele momento, meu nível de consciência me permitiu ser aquela que, né, acumulou vivências, experiências e que hoje me trazem aqui. E é muito doido porque o Network Queen me trouxe uma consciência sobre, às vezes, ao longo da jornada, olhar para trás e falar assim, puxa, por que eu fiz aquilo? E hoje no networking, quando eu começo a pensar em todas as minhas potencialidades, as minhas competências, as coisas que eu desenvolvi ao longo do caminho que eu achei que eu nunca mais ia usar, e eu tô trazendo à tona agora, e eu tô usando tudo que eu já fui, e eu falo, Jesus, eu fico chocada, sério, porque eu olho e eu falo assim, não, isso aqui tá lá numa gavetinha, tá esquecido. E não, agora eu tô trazendo tudo à tona,
networking também está me promovendo essa, sei lá, essa união de tudo Integração. isso. Integração. E Porque a aí, gente é isso mesmo, né? A gente é um pouquinho de cada coisa do que aconteceu com a cada gente. história, né? cada pessoa que passou, cada erro, cada acerto, cada queda, cada desafio, né? Cada momento que a agenda não estava lotada. Exatamente, é isso. E eu acho que é isso que é honrar a história. É uma parte, é aceitar todos os meus aspectos, meus momentos, conseguir integrar tudo isso e agora achar esse caminho do meio e, como tu muito bem falou, entrar nesse flow, né, de quem eu sou finalmente, porque eu acho que essa descoberta, cada um tem um momento da vida que desperta pra ela, né? Qual é o meu propósito maior? Né? Quem sou eu na fila do pão? E agora parece que dá para unir tudo isso e entender. E eu sempre trago muito a questão da ancestralidade, né? Até pelo meu trabalho com a espiritualidade, mas também pelo fato de que eu venho de uma família muito matriarcal, onde as mulheres são muito fortes, elas comandam o espetáculo. Família gaúcha tem muito disso, né? Tem muita matriarca, é verdade. As mulheres são o centro, elas coordenam, elas comandam, quer dizer, Tanto os é que homens, tem a os obra homens lá, né? estão ali de coadjuvante, tá entendendo? É meio que isso, e assim, lidar com essa questão, o sagrado feminino, masculino, essa simbiose, essa integração, essa coisa que, né, esse equilíbrio no final das contas, encontrar isso e sendo a primeira mulher empreendedora da minha família, e não julgando nenhuma história, pelo contrário, honrando, mas que todas foram funcionárias públicas, então sempre deram muita importância para essa questão da segurança, da estabilidade, até por ser o esteio da família. Mas eu acho que porque o mundo também era assim, né? Tinha uma questão da estabilidade da própria sociedade, assim, do próprio Sim, viver. sim. A gente buscava muito isso, né? E ter essa estabilidade. E hoje a gente está num momento em que a gente entendeu ou vem entendendo que o instável é que é realmente a vida. Mas é porque sem hoje constância, também, né, Lê, a gente tem mulheres como nós, né? Que fala. Porque quando a gente vem ali na adolescência, criança, pra gente mulher forte é aquela mulher que tem estabilidade. Então você sonha em ser secretária, você sonha em ser professora, são, nossa, profissões maravilhosas, mas que a gente só pôde se arriscar, porque só homens realmente se arriscavam, né? Que mudavam de emprego, que queriam uma oferta melhor. A gente se oferta hoje por mulheres poderosas e corajosas que vieram antes de nós, e a gente tem que dar andamento nisso, claro. Né? Mas era o nosso sonho, acho que de toda criança, né? Ter estabilidade. Honrar a história é muito isso, né? Ressignificar, né? Tudo. Fazer esse recomeço. Eu tava até vendo uma matéria e eu falei assim, eu preciso falar disso na hora que eu estiver no podcast. A ilustração da matéria era aquelas casinhas de baralho. Então você vai fazendo aquela casinha de baralho e aquilo lá é frágil, né? É instável. Então qualquer coisinha pode desmoronar e você tem que começar tudo de novo, né? E você começa tudo de novo, né? E tá tudo bem, entendeu? Hoje a gente enxerga que tá tudo bem, né? A gente recomeça, a gente se reinventa, né? E tudo bem, se tiver que voltar também, né? A gente volta e tá tudo bem, a gente vai dar conta. A gente hoje tem essa noção, eu vou dar conta, né? A gente se empoderou mesmo do negócio. Que delícia! E ao mesmo tempo que a gente tem essa consciência, a gente tem a consciência que o céu é o limite também, né? Que não tem limite pra gente mais, quer dizer, não vai bater com a cabeça no teto, não vai estar numa estrutura onde talvez, né, já venha com alguma questão cultural, social que tá ali posta e fala assim, não, aqui... Até porque a gente não tá sozinha mais, né, Liege? Então, assim, hoje a gente enxerga a mulher do lado, fazendo a mesma coisa, passando por anseios igual que você passou ontem e a próxima vai passar amanhã. Então, hoje você vai ser uma inspiração para alguém e ontem alguém foi inspiração para você, e isso aqui antes a gente não tinha. A gente era realmente muito sozinho, né? Esse projeto, inclusive, veio disso. Uma coisa Exato. muito interessante, essa coisa do ser real, né? Porque hoje em dia, com essa coisa da rede social, é aquela história, a gente compara, né, nossos bastidores com a grama verde do outro, com o palco, o glamour do outro. Como se tudo é glamouroso. Então eu faço eventos, eu vendo vinho, eu promovo jantares, eu sou sommelier, é tudo muito glamouroso. Mas ninguém vê a gente carregando caixa de vinho, a gente pagando boleto de fornecedor. E quando a gente tá ali, né, juntas e a gente sabe... A gente troca. Muitas vezes a gente tá abrindo mão de algumas coisas para poder estar honrando os compromissos, para estar trabalhando num ramo e colocando a nossa empresa de pé ao mesmo tempo, e não é mole,
só que é pra todo mundo. Então não tem essa coisa de, né, olhar pro outro, mas tá tudo certo. Não, né? Não, todos temos desafios. Então ali dentro, assim, essa coisa de, não, vamos desconstruir essa coisa do glamour, né? Tá todo mundo aqui ralando igual, às vezes chega o boleto de fornecedor e tá difícil essa semana, tem que renegociar, e isso faz parte de qualquer negócio, né? Exatamente. E se você tivesse no financeiro de uma empresa como eu estive por muitos anos, você ia renegociar isso com o pé nas costas. Aí quando é pra você, você acha que você tem que dar conta daquilo naquele momento. Não. A cobrança. Sabe, né? Exatamente. Então assim, você vai. Então quando eu fui uma funcionária também maravilhosa, que eu não sou nada modesta. As empresas me queriam muito. As empresas me queriam muito. Então, assim, porque eu dava ali, eu realmente era muito boa naquilo e era comprometida como eu sou hoje com o meu negócio. Mas a gente, com o nosso negócio, a gente é um pouco mais exigente. Se não tiver perfeito, a gente não vai. A gente dá um jeito, mas a gente vai lá e paga. Sendo que a gente pode negociar. Verdade. Exatamente. Você pode ser Às o vezes seu a gente faz financeiro. pelo outro e não quer fazer pra gente, né? Então, toda essa mentoria, voltar, eu tava meio emocionadinha, até falei pra você, né? Porque, então, assim, ter o network e falar, não, Rose, volta pra caixa, estabiliza, se organiza, porque vai ter um resultado melhor. Isso é a metodologia, isso é o encontro de toda semana, são as trocas de toda semana, senão você não dá conta nem de conseguir pensar sobre isso, você não faz, né? Então, é surreal o negócio. O problema é outro depois, né, Rose? É tanta ideia, tanta criação lá dentro. Não, por isso que eu tô tempo falando, que a gente se empolga até com o network mesmo. Então a gente fica meio, né? São muitas ideias, né? E ideias boas. Aí você quer pôr tudo em prática e não. Opa, calma. Peraí, eu vou respirar, né? E vou pôr em prática uma de cada vez. Eu achava só que eu era muito aceleradinha, né? Eu tô chegando à conclusão que tem muita mulher multipotencial ali dentro. Aliás, é muito intensa. E aí ela me mandava assim, tipo, 18 áudios seguidos. De ideias. Não, porque daí a fulana falou isso, e aí eu já pensei naquilo, e eu já quero botar... E aí eu só mandava pra ela assim, seguro tchan. Seguro tchan, calma, uma ideia de cada vez. E a gente vai, né, decantando, vai respirando, volta pro corpo e começa a ver o que faz sentido. Né? Mas a verdade é que assim, ninguém tá ali à toa, ninguém se encontrou à toa e todas temos formas de desenvolver coisas em conjunto, assim. Os negócios conversam absurdamente, quando parece que não, eles conversam sim. Tem uma, por exemplo, né, a Fê lá que tá ajudando quantas de nós na questão financeira, né? Exatamente. E temos assim energias mentora tão diferentes, Fernanda mas Pedrosa, né, mentora financeira. E aí como isso está sendo importante de separar a empresa da pessoa física. Eu, por exemplo, tive um baita do insight, porque assim, cheguei à conclusão que eu ganho mais do que eu achava que eu ganhava. Olha que isso é muito maravilhoso. Então, assim, né, mesmo assim, finanças não tem nada a ver com espiritualidade ou com vinho. Poxa, tem. Tá lá, ela tá sendo uma super contribuição na minha vida pessoal, profissional, enfim. E se a gente vai olhar pra cada um, né, cada um tem um pouquinho pra deixar ali. Cara, eu tava vindo pra cá, fazendo a volta no carro, pensando nisso. Porque a gente passa aqui no caminho pra vir aqui pra Festa da Uva, né? Pra esse pavilhão aqui. E é um bairro nobre aqui de Jundiaí, perto, né? Umas casas bem bonitas e tal. E aí eu fiquei pensando, quando o cara de uma grande empresa quebra, ele continua com a vida pessoal dele, bem. E aí todo mundo fala disso, né? Fala, o cara grande que quebra é muito diferente da gente. É muito diferente porque ele tem essa mentalidade aí. A empresa é uma coisa, eu sou outra. A empresa, minha empresa, me paga para eu realizar esse trabalho. Caso algum dia dê alguma coisa errada e ela quebre, eu me blindei. Eu tenho as minhas coisas pessoais e eu vou continuar com o meu carro, a minha casa, algumas mordomias que eu tenho aqui do meu dinheiro investido, que não é o da empresa. A empresa vai se pagar com o dinheiro dela lá, com os processos dela, e eu vou... Então é muito, muito importante essa questão do separar o blindagem dinheiro. patrimonial e planejamento e tudo, né? Nossa, como é. E o contrário também, né? Porque mesmo quando você é pequenininho, mesmo quando você é empresa. Sim, porque começa lá, né? Depois que cresce é mais difícil ter esse controle. E tem muita empresa, como é que é? Empresa pobre de sócio rico, né? Tem isso também. Então ter essa
consciência. Assim. Exatamente, porque a gente quando começa, às vezes a gente acha que tem que honrar todo o boleto, nossa, meu nome no mercado. Seu nome no mercado é de empreendedora, empresária, negociante. Exato. Que vai honrar os compromissos, mas que vai pedir um prazo maior. E que vai renegociar algumas dívidas e que vai... Você tá trabalhando, né? Você tá entregando, você não tá de sacanagem com ninguém, caramba. Sim, claro. Né? Você tem que ter, lógico, né? Ter esse compromisso, né? E, óbvio. Mas assim, a gente tem que ser menos exigentes, né? Com a gente mesmo. Com tudo, por exemplo, eu esses dias aí, eu pensei em me questionar, sabe, Ale? Pensei em falar assim, nossa, por que eu fui fazer tudo? Sabe, cheguei a pensar nisso. Aí eu contei até 3 e falei, não, tudo bem. Eu fiz, então eu vou honrar todos esses compromissos e eu vou me organizar. Então, a semana amanhã começa diferente. Eu honrei todos os compromissos lindamente. Ontem eu estava lá no evento, linda, maravilhosa, e deu tudo certo. E hoje eu já estou aqui de novo, também está tudo bem, né? E é sobre isso, a gente tem que honrar. É aquilo que você fala lá, né? Sempre. Se você deu a sua palavra, você tem que honrar a sua palavra. Né? Verdade. Essa é uma coisa que a gente sempre comenta lá, né? Eu não sou obrigada a prometer nada. Mas se eu prometi... Bora cumprir, né? Não deixa a ponta solta. Não deixa a ponta solta, bora cumprir. Então, se você prometeu lá um bolo, honre a história, né, da sua empresa, né, honre a sua história. Prometeu que vai ter uma caneca, dê a caneca. Ou então nem prometa. Ninguém é obrigado a dar caneca pra ninguém. Sim. Mas prometeu, tem a caneca pra dar. Inclusive, falando em canecas, estamos aqui com as canecas da Maber Caricanecas. Ó que fofura. Fiquei até bonita, gente, na caneca. O trabalho é incrível, é quase um milagre. Além da Rose, que, né, faz aqui um molde aqui. Aliás, hoje não tinha... A Beth Freitas não estava aqui para me ajudar, então, né, não tá tão bom. Hoje tá meio mais ou menos, mas... Tá ótimo. Que a tá Beth ótimo. ontem deu uma força aqui. A Beth é maquiadora, né? Eu vi lá no vídeo. Eu vi. Isso aí. Então a gente está aqui falando, né, para as empreendedoras, invadindo aqui o espaço da TVs. Na FENS, a gente vai ter também aqui presença do Cristiano Lopes, gestor aqui da FENS em algum momento, que a gente precisa caçar ele, laçar ele e trazer, porque a pessoa está, né, aí muito disputada. Mas a gente ainda tem sexta, sábado e domingo que vem para estar aqui na FENS, 3 horas da tarde aqui dentro do estúdio da TVs. E a FENS acontece das 8 da manhã até as 8 da noite, né? Das 10 da manhã às 10 da noite, dependendo do dia. Os dias são diferentes, aí os horários são diferentes em alguns dias. Mas venha se oportunizar aqui, venha conhecer, venha participar. A gente tá aqui, ó, se sentindo meio numa balada que tá rolando uma sonzeira aqui do lado de fora, incrível. E a gente vai poder passear um pouquinho agora. Então eu queria agora, para ir finalizando o nosso bate-papo aqui, que vocês contassem pra gente aí um filme ou um livro. Eu ia até falar da Casa das Sete Mulheres, né? Que é um livro do pessoal lá, né? Pro nosso clube do livro. Né? Incrível ia ser, porque é um livro exatamente juntas, dessa questão gaúcha, né, da tradição cultural, do quanto as mulheres são fortes, né, no Rio Grande. Foram obrigadas a serem fortes por conta de disputa de terra, e os homens saíam realmente pra guerra, literalmente, e ficavam lá as mulheres defendendo o seu próprio território, porque ficavam ali na fazenda e tinham que fazer toda a lida da fazenda, de lidar com gado, de lidar com terra, com os funcionários, com invasão de outras pessoas, né? Então elas também, mulheres assim, super duronas, guerreiras, e aí gera uma tradição, né, de quanto as mulheres são fortes e tal, dentro das famílias gaúchas, por isso que essa coisa do homem virou coadjuvante. Que ótimo, né? E aí eu queria isso aí, uma dica de um filme que você assistiu, de um livro que você leu, um podcast de repente que você ouviu, ou um YouTube, como a gente está aqui, por exemplo, um conteúdo do YouTube
que falasse sobre essa questão do honrar a história. O que te vem na cabeça, assim, quando fala a honra a sua história? Nossa, eu assisti um filme que era incrível, que falava sobre isso. Eu li um livro que era sensacional, que falava sobre isso. Ou... Eu não vou me lembrar agora o nome da série, maravilhosa, né? Eu não vou lembrar agora, mas ela é empreendedora do cabelo, até da área da estética. Tava no Netflix até há pouco tempo. Madame Walker. Exato. E aí tem toda uma história dela, e tem também o parceiro dela que acompanhou ela até não aguentar a fama dela, né? Então é sobre isso também, porque ela realmente aí já não tinha tempo mais pra nada, né? E ela ficou muito famosa, muito, né? Muito rica, ela é até hoje, né? Referência, assim, de empoderamento feminino, porque ela realmente começou do zero, né? Sendo negra nos Estados Unidos, né? Estados Unidos, então ela foi muito questionada, né? E ela venceu, assim, de uma forma linda e dura, né? Dura, sabe? Não, a ponto do Rockefeller ser vizinho dela. Que mulher impressionante. Então, assim, eu já... Tem vários outros que agora não me vem à mente, mas essa foi a última, assim, que eu assisti de mulher, assim, de empoderamento. E que faz a gente rever tudo, assim. Fala, nossa, aquilo que eu passei não é nada. Não, Entendeu? imagina, com Não é certeza. nada. Não é nada, tô forte, tô firme ainda, né? Então, acho que foi o... Grey's Anatomy também, eu era super viciada, né? Cheio de mulheres poderosas lá, cirurgiãs maravilhosas, eu era viciada nessa série também. E que fala Pós-graduada em Grey's Anatomy. E fala muito sobre o real, né? Porque ali mostra muitos bastidores do que é. São médicos, porque a gente chega no hospital, a gente vê lá o cirurgião, a gente tem aquela coisa na cabeça. São pessoas normais igual a gente, né? Essa quebra de paradigma, né? Essa de que todo mundo então mostrou o gente. bastidor. Eu gosto muito disso. Então são duas que me vêm à mente agora. Maravilhoso. Muito Ai, bom. Excelentes dicas, hein, galera? Anota aí. Eu gosto de uns épicos, assim. Então, assim, um livro, assim, que é inesquecível pra mim, que tem toda uma odisseia épica, assim, né? Que é O Físico, do Noah Gordon, que eu sou, assim... É a trajetória dele ao longo da Pérsia. É um buscador, né? Então, ele larga tudo e sai, assim, com a roupa do corpo e sem saber como vai comer no jantar, né? E sai caminhando e sai em busca, porque o grande sonho dele é ser um médico, né? Imagina naquela época que era, então assim, essa coisa de buscar um sonho, né? De acreditar, e mesmo nos momentos mais difíceis que realmente ele não tinha que comer ao longo do caminho, ele às vezes aquela coisa de achava casas do caminho para ele parar e se alimentar e tomar um banho, descansar um pouquinho e seguir, porque a escola de médicos onde ele queria, né, ter o diploma e tal, que era muito assim bem conceituada na época, imagina que a gente que não tinha nada, né? Não tinha e-mail, não tinha internet, não tinha nada mais difícil, na né? antiguidade, então tudo era cavalo, Tipo tudo pré-história. era dias, meses, né? E assim, com todas aquelas dificuldades, e a gente que tem todos os recursos hoje, às vezes a gente fala, pô, tá difícil, e né, imagina como foi, e como foi aí, não num tempo tão remoto, mas para as nossas avós, que não tinham, de repente, máquina de lavar, que não tinham celular, que não tinham, né? Então, assim, nessa coisa de honrar, mas assim, com todas as dificuldades do seu tempo, e às vezes com não tendo os recursos, ele se tornou um grande médico. Essa história é maravilhosa, é um livro grossão, assim, que... É um livro que chama O Físico. O Físico, do Noah Gordon. E tem um filme que eu também, assim, nunca mais achei. Eu não tenho certeza, eu acho que assisti na Netflix, mas não tá mais. Que é o The Red Tent, a Tenda Vermelha. Imaginem que é naqueles tempos de Cristo, e aí as mulheres montavam tendas. Então tem também aquelas guerras épicas, tal. São dois... 1 e 2, né? Parte 1 e 2, então ele é bem, assim, coisa de 3 horas cada parte, é um filme bastante extenso, onde as mulheres eram a força, muito nessa energia da Casa das 7 Mulheres, e elas se reuniam em tendas vermelhas montadas no deserto, enquanto os homens estavam lá lutando pelos territórios, as guerras árabes, ciganos e toda aquela coisa, e as mulheres concentradas em aldeias, em clãs, e elas se reuniam nessas tendas para uma passar para outra a questão do sagrado feminino, do poder do feminino, do aterrar, da questão da menstruação, se conectar com as suas ancestrais, honrar as suas ancestrais. Então é uma coisa surreal, é lindíssimo. Nossa, é lindíssimo. que lindo. Não conheço, quero mas assistir. eu adoro. Já quero assistir. Bom, excelentes dicas aí que para você passar essa semana aqui pensando sobre isso. Se tiver um tempinho, já compra o livro, já vai assistir o filme, vai atrás, deve ter de repente num YouTube da vida aí, sei lá.
O Madame C.J. Walker, não sei se, de repente, acho que nem saiu do Netflix ainda. Acho que ele tá lá. Sei, mas é muito bom. Mas é maravilhoso esse filme. É um seriado, né? Realmente ele é incrível, maravilhoso. Mas deve ter muito material dela em tudo quanto é lugar, né? Também, exatamente. Se quiser se aprofundar, com certeza vai achar material lá para poder se aprofundar. Bom, e é isso, galera. A gente tá chegando aqui aos finalmente do nosso encontro aqui. Semana que vem tem mais, sexta, sábado e domingo, 3 horas da tarde. Agora a gente vai dar uma curtida, tomar um vinho aqui da Próximo Vino. Programação intensa. Pra celebrar aqui o nosso domingão, a nossa domingueira. E eu vou falar a minha frase de efeito, a nossa frase de encerramento, que é Ecossistema OK da sua equipe empresarial, porque quem planta, colhe!